Boa noite, meus amados irmãos, graça e paz. Mais uma vez feliz por estar aqui, cumprindo missão, né, pastor? Para a gente não muda. Para a gente que é milico é cumprir missão, né? Mas é missão de Deus transmitir a palavra dele aos nossos corações. Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Coríntios 6. Eu queria ler do 14 ao 18 com os irmãos. Deve ser projetado. Segunda Coríntios 6, do 14 ao 18. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário de Deus, do Deus vivente. Como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Esse texto, sobretudo esse termo julgo desigual, costuma ser utilizado muitas vezes para falar de namoro ou relacionamento de crente com não crente. Mas o que Paulo está dizendo aqui é muito mais do que isso. Ele está falando de qualquer relacionamento, de estar junto com as pessoas do mundo, com costumes do mundo, né, e absorvendo e compartilhando e convivendo e muitas vezes achando normal as coisas que o mundo faz. Não foram poucas as vezes que eu ouvi esse tipo de pergunta, né? Crente pode fumar, crente pode beber, crente pode fazer tatuagem, a festa e outras coisas que por aí aparecem. Ou então, por que o crente não pode? Né? Eu estou bastante tempo na igreja, fui criado desde criança, então, no final da década de 70 e a década de 80, a igreja era muito legalista. Não pode porque não pode, pronto, acabou. Né? E a gente seguia. E depois, lá pela década de 90, começou a aparecer a ênfase de todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. E isso acaba criando na gente um pouco de confusão. Né? Afinal, pode ou não pode, deve ou não deve, qual é a orientação, o que a gente deve fazer, né? Às vezes, essas dúvidas aparecem na cabeça da gente, seja por fazer ou não fazer alguma coisa que o mundo faz, ou seja, por explicar por que a gente não faz. E um dos motivos que essas confusões apareceram na nossa vida é por conta de um movimento chamado secularismo. O secularismo, ele apareceu como uma tentativa de separar as coisas do Estado, o Estado como nação, das coisas da igreja. Isso aí teve uma época em que foi utilizado para separar o poder da igreja do poder do Estado. Nos tempos antigos, quando a Igreja Católica era forte e dominava toda a Europa, né, ela acabava tendo um poder sobre os reis e sobre os reinos. E essa ideia foi trabalhada para tentar separar as coisas. Mas isso trouxe para a nossa vida prática, para a nossa noção, para o nosso dia a dia, uma noção errada, uma noção de que eu tenho uma vida secular e eu tenho uma vida religiosa. Como se eu pudesse separar as coisas do meu dia a dia das coisas de Deus. Eu pudesse trabalhar, não, meu trabalho aqui é a minha vida secular. Né? Aí à noite eu vou na igreja. Aí sim, eu estou na presença de Deus.
E isso não existe. A nossa vida não se separa em uma parte secular e uma parte religiosa. Estamos na presença de Deus o tempo todo e precisamos ter essa consciência. Mas essa falsa impressão nos trouxe essa noção, tem um fio de cabelo bem no meio do olho, hein? Trouxe essa noção de que tem coisas do dia a dia e tem coisas espirituais. E isso é nocivo. A gente vive num mundo com costumes e com coisas que o mundo faz, e muitas vezes o mundo chama isso de cultura, né? Não tem como, eu não consigo não recorrer ao dicionário, né? Cultura é o conjunto, dentre várias definições, tá? Mas uma delas é um conjunto de conhecimentos, costumes, crenças, padrões de comportamento adquiridos ou transmitidos socialmente que caracterizam um grupo social. Então, muitas vezes a gente ouve ou é levado a certas coisas, a fazer certas coisas, porque é a cultura. Existem culturas que a gente não entende com tranquilidade porque não estão no nosso contexto. Eu lembro, eu fui 2 vezes rapidamente no Haiti, e eu lembro que uma das coisas características lá é que as mulheres não raspam as axilas, porque mulher que raspa a axila no Haiti é prostituta. Então, a cultura deles lá é completamente diferente da nossa. Então, não adianta eu chegar lá e dizer que aquilo está errado. Para eles, aquele conceito, aquela ideia é daquele jeito, né? Tem um outro exemplo também. A gente teve aqui a peça domingo passado, a irmã Ismênia representando o quê? Uma afegã. E qual foi a vestimenta que ela colocou? A Snara, perdão. Botou um pano na cabeça. Por quê? Porque é o costume daquela localidade, é o costume daquele povo que a mulher cubra a cabeça. Está certo, está errado? É costume. A pergunta é, tem alguns costumes desse que vêm no povo, vêm do nosso dia a dia, e alguns deles vão em encontro à Bíblia, vão contrário ao que Deus preconiza. E a gente precisa ter muita atenção e muito cuidado para saber que costume, que cultura eu posso continuar ou que cultura eu tenho que tirar, né? A ideia de não se misturar não é nova. Paulo está falando aqui do jugo desigual, mas lá em Deuteronômio 7, de 1 a 4, Deus já tinha recomendado ao povo que tivesse cuidado para não se misturar com outros povos. Olha o que diz lá. Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra, a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações de diante de ti, os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para ferir totalmente, as destruirás. Não farás com ela aliança, nem terás piedade delas, nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações. Não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar os teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós outros e depressa vos destruiria. Veja que Deus está dizendo aqui que quando entrar na terra, não misturem com aqueles povos. Por quê? Porque os costumes serão misturados, porque os cultos serão misturados. Por isso, a gente tem que ter muito cuidado com as coisas do mundo, porque a gente começa a olhar uma coisa num determinado momento e se espanta. Que coisa horrenda! Passa 5, 10 anos, aquilo realmente é esquisito. Mais 5, 10 anos, tem gente que faz. E a coisa vai se tornando normal, até que a gente acaba adotando. E pode adotar? Não pode adotar? O que a gente deve fazer, né?
a advertência aqui, dentre outras coisas, era por conta da idolatria. Infelizmente, a gente conhece a história do povo de Deus, acabamos de estudar aqui Juízes, no trimestre anterior, Crônicas e Reis, e a gente vê que o povo, ao longo do tempo, fez exatamente o contrário do que está escrito aqui. Se misturou, absorveu a cultura, prestou culto a Baal, aos deuses daquela terra, e irritou muito a Deus, porque se tem um pecado que Deus não gosta, é o pecado de idolatria. A igreja de Corinto, a qual Paulo está escrevendo agora, ela estava cometendo pecados e pecados pesadíssimos. Não vou adiantar o capítulo porque vai estar na Escola Bíblica Dominical, mas lá em Coríntios 5, já começa dizendo que Paulo está recebendo notícias de pecados horrendos na igreja e há quem se atreva a possuir a esposa do seu pai. Então, o nível de pecado e o nível de coisa que está acontecendo ali, né, como nem os gentios praticam. Era um negócio assim horrível, né? E a gente precisa ter muita atenção, né? Não podemos nos isolar do mundo, não temos como viver isolados do mundo, mas a gente tem que ter cuidado com as culturas. E muitas vezes a cultura vem com outros nomes, vem com o nome de moda, costume, opinião, liberdade de escolha e um montão de outros termos aí que a gente tem ouvido. Para justificar estas coisas, né, termos e explicações mais diversas aparecem. Temos que ter cuidado. O Estado tomando decisões e fazendo leis, obrigando a igreja a aceitar ou acatar certas coisas que vão contra a Bíblia. A gente tem que ter cuidado com isso. Porque o Estado pode legislar. Pode, o Estado é laico, pode legislar, né? Mas a gente tem que ter cuidado com o que a gente está sendo empurrado a fazer. Geralmente a gente sabe o que é pecado, mas às vezes a gente entra nessa área cinzenta, como a gente chama. Isso pode ou não pode? É pecado ou não é pecado? E a gente tem um pouco, às vezes, até de dúvida de explicar. E aí, estudando esses dias o fundamento da missão, né, me deparei com esse problema que o missionário enfrenta. Porque o missionário, muitas vezes, vai para uma cultura em que o evangelho não foi introduzido, ele precisa aprender toda aquela cultura, entender o contexto daquele povo, para, a partir daí, começar a pregar o evangelho. Porque, senão, ele vai pregar um evangelho que não faz sentido. Vai falar algo que não vai fazer sentido para aquele povo. E, no meio daquela cultura, algumas coisas podem existir que contrariam a palavra de Deus. Aqui mesmo no Brasil, a gente tem tribos indígenas que, quando nascem gêmeos, resolvem matar um, enterra um e mata. Né? Contraria a palavra de Deus? Contraria. Eu não posso admitir pregar o evangelho para um povo desse e achar aquilo que é uma cultura normal, porque contraria, não pode. Deus não se agrada disso. Ok? E aí a apostila lá indicou um artigo de um americano chamado Keith Eitel. Ele é doutor em teologia, também é de um seminário lá dos Estados Unidos, e como todo bom americano, dentro da sua cultura e do seu costume, né, ele sistematizou 5 perguntas que você pode fazer para testar se uma determinada cultura é ou não bíblico ou não. A cata vai na direção da Bíblia ou não. E eu falo de acordo com, como todo bom americano, porque é costume deles, é a cultura deles sistematizar as coisas. Eu achei interessante porque a maioria dessas perguntas eu já fiz ou já usei como argumento algumas vezes. Já que ele sistematizou, eu aproveitei o esquema dele. A primeira é a pergunta mais fácil que a gente faz, né? Será que isso que eu estou pensando em fazer contradiz qualquer ensino claro das Escrituras? É a pergunta mais fácil, a mais óbvia. 2 Timóteo 3, versículo 16 e 17, diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito,
e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Bom, a pergunta bem óbvia, né? Vai contra o ensino claro da Bíblia. Se está escrito na Bíblia que não pode matar, não tem que perguntar. Se alguém está provocando a morte de outro, não pode matar. A Bíblia está dizendo que não. Né? Se diz que não pode roubar, não pode roubar. É bem verdade que algumas coisas estão lá e a gente fica tentando arranjar um jeito de dizer, veja bem, não é bem assim, né? Não foi bem um roubo, né? Eu peguei emprestado para devolver depois. Né? A gente fica tentando dar justificativa para o pecado. Mas aí também a gente precisa ter consciência do que está fazendo. Se há uma proibição clara na Bíblia, é sim, sim, não, não. Êxodo 20 está lá, os 10 mandamentos, não é para ter dúvida de nada daquilo ali. Tem um outro texto em Levítico 18 que fala sobre abominações, também não vou ler ele todo aqui, também não tem dúvida, o Deus é o mesmo. Se ele não gostava disso no passado, com certeza ele não gosta agora no presente. E aí fica bem fácil a gente, nessa primeira pergunta, já matar algumas coisas. Né? O texto diz que a Escritura é inspirada por Deus, a gente entende, a gente acredita, como batistas brasileiros, que a Bíblia é a palavra de Deus. O texto bíblico é a palavra de Deus. E ele serve para ensino, repreensão, correção, educação. Veja os verbos que Paulo usou aqui. Ensino, aprender quem não sabe. Repreensão, chamar a atenção de quem sabe e está fazendo errado. Né? Correção, voltar para o caminho correto. E educação, fazer com que aquela pessoa se acostume a fazer a coisa certa. Né? O texto bíblico serve para isso. Até que o homem, a fim de que o homem de Deus seja perfeito. Nós somos perfeitos? Não, mas tem um alvo aqui. Tem um alvo aqui. E tem um jeito da gente chegar lá, ou pelo menos perseguir esse alvo. E a gente tem que ir sempre caminhando em direção ao alvo. Se eu sair daqui para ir para casa e resolver passear para qualquer lado, eu não vou chegar em casa. Se eu tenho o alvo, eu tenho a direção, tenho o caminho, eu vou naquele caminho. É o homem perfeito e perfeitamente habilitado, apto à obra de Deus. Ok? Então, a primeira pergunta é bem simples, bem direta. Vamos à segunda. A segunda, viola ou faz mal ao meu corpo, mentalmente, física ou espiritualmente, como o templo do Espírito Santo? Pois é, não faz mal, faz mal. Será que faz mal ou não? 1 Coríntios 6, 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Alguém tem controle das coisas que acontecem no seu corpo? A gente faz os movimentos, digamos assim, macro, grandes, né? Eu movimento a mão, vou para onde eu quero, mas eu não faço a minha unha crescer. Eu não faço meu cabelo crescer. Né? Tem umas situações que a gente até quer que cresça, mas eu não tenho controle sobre isso. Né? Não tem jeito. Eu não consigo fazer todas as coisas. Alguns movimentos, algumas coisas eu consigo. Mas o meu corpo, ele é o templo do Espírito Santo. Eu não tenho controle sobre tudo. Eu estou vivo pela graça de Deus. A gente nem sabe completamente como isso tudo aqui funciona. Existem ainda funções neurológicas, cerebrais, que são meio misteriosas ainda. Né? Não se sabe corrigir, por exemplo, dependendo do acidente que a pessoa tiver no cérebro, os médicos não sabem corrigir, não tem solução, o homem não sabe. Né? Então, veja que nós não temos o total domínio do nosso corpo e precisamos zelar por ele, precisamos comer adequadamente, eu preciso fazer coisas que façam com que o meu corpo seja preservado. Será que o que eu vou fazer altera alguma função química do meu corpo? Eu vou
beber, eu vou fumar, isso vai alterar alguma função química do meu corpo? Opa, então, cuidado. Né? Eu vou comer doce demais, vai alterar a função? Vai, cuidado. Vou comer sal demais, vai alterar? Vai, cuidado. A gente precisa cuidar. A gente precisa cuidar. Ok? Então, eu não posso agir contra o meu corpo. Eu não posso me detonar, por assim dizer. Tem uma outra forma dessa pergunta, né, de ser feita. Vai melhorar o desenvolvimento e a expressão do Espírito Santo, da santidade de Cristo dentro e através da minha vida? Isso que eu vou fazer vai colaborar para melhorar a minha intimidade com Deus, a minha espiritualidade, o meu relacionamento com Deus? 1 Tessalonicenses 4, de 3 a 8. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e em honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador, porque Deus não nos chamou para impurezas, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, e também vos dá o seu Espírito Santo. Será que o que eu vou fazer é para a minha santificação? Vai ajudar nesse sentido? Perceba que à medida que eu for respondendo que não atende, né, eu já estou respondendo que aquilo ali não deve ser feito. A terceira pergunta dele é com relação ao irmão, né? Faz com que o meu irmão mais fraco tropece em se aproximar de Cristo, ou o incrédulo ou não crente vai tropeçar em se aproximar de Cristo? Esse é um ponto que costuma pegar bastante quando a gente fala de algumas coisas, por exemplo, como bebida alcoólica, como cigarro, né? 1 Coríntios 8, de 8 a 10, não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Vede, porém, que essa vossa liberdade não venha, de algum modo, a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, à mesa, em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? Versículo 13. E por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha escandalizá-lo. O texto dessa recomendação aqui, a gente volta a Coríntios, né? Ele está comentando aqui sobre um costume que havia na cidade de Corinto. Eu comentei na aula da EBD aqui que Corinto tinha 2 templos, era de Apolo e Afrodite, 2 deuses da mitologia grega, né? E tinha várias coisas que aconteciam ali naqueles cultos. Um deles era sacrifício de animal. Assim como Israel também fazia sacrifícios de animais, esses povos faziam sacrifícios a esses ídolos. E nem toda a carne do animal que era sacrificada era utilizada no culto desses ídolos, sobrava carne. E dependendo do tipo de sacrifício que era prestado, quem estava sacrificando poderia levar o que sobrou da carne para fazer um banquete com os amigos em casa, por exemplo, né? Ou alguma parte dessa carne poderia ser vendida no mercado. E aí começou a confusão. O crente pode comprar essa carne? O crente pode comer essa carne? Pode ou não pode? Faz mal ou não faz mal? Né? Aqui no Brasil, e eu sei a data porque é um mês antes do meu aniversário, né, porque eu pratico, né, a gente tem 27 de setembro o Cosme e Damião, né, que é justamente uma festa com doces dedicados a 2 santos da Igreja Católica, 2 ídolos. Pode ou não pode? Vai fazer mal se eu comer? O que Paulo está dizendo é que não vai fazer mal nenhum, porque
não são deuses. Não há autoridade neles que vá me fazer mal ou bem. Só se a comida estiver estragada, mas aí são outros 500. Mas não há bem nem mal em comer isso. Quimicamente falando, até espiritualmente, da forma pessoal. Agora, quem me vê fazendo esta coisa, vai falar o quê? Vai pensar o quê? E aí que pega a argumentação de Paulo. Eu posso comer a carne que é vendida no mercado, que sobrou das ofertas do templo lá da Afrodite? Poder eu posso. Agora, será que o mais fraco, aquele que ainda não tem maturidade na fé, vai entender o que eu estou fazendo? Será que o não crente vai olhar o que eu estou fazendo e vai entender o que eu estou fazendo? E aí que Paulo fala, olha, se escandaliza, eu não vou fazer. Se vai fazer alguém tropeçar, eu não vou fazer. Por amor. Por amor. Porque eu não posso servir de escândalo para que meu irmão chegue a Cristo. E a gente precisa ter esse cuidado, essa atenção. Já vi várias vezes, dentro de igrejas, inclusive batistas, não, eu bebo socialmente. Será que é o caso? Será que isso vai engrandecer a Deus? Será que isso não vai servir de tropeço para outra pessoa? Vai fazer bem ao corpo? Eu acho que já não passa, né? Há quem diga que faz, né? Mas já não passa. Porque diz que vinho faz bem, suco de uva também, pega o suco de uva puro, que vai ter praticamente as mesmas propriedades, só não tem um teor alcoólico, vai fazer o mesmo bem, não precisa ter o teor alcoólico para isso. A gente precisa ter cuidado com essas coisas. A quarta pergunta, e aí a gente vem falar de autoridade, viola a vontade expressa do meu cabeça espiritual, é assim que o Dr. Kate colocou lá na sua pesquisa, no seu artigo, né? Eu tenho uma autoridade sobre mim que diz que não é para fazer, então eu devo não fazer. Ele cita como referência Efésios 5, de 22 até 6, 9, sabe aquele texto dos deveres domésticos, que fala do relacionamento marido-mulher, pais, filhos, senhores e servos, né? A questão da autoridade. E também ele cita Romanos 13, de 1 a 7. Romanos 13, de 1 a 7 a gente conhece, né? É a questão da autoridade. Olha, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para o temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Paulo aos Romanos está falando aqui, a autoridade, respeitar a autoridade. E tem certas autoridades que têm sido questionadas. Começando em casa. Muitas vezes filhos querem ter um relacionamento de amizade com os pais, né? E esse relacionamento de amizade faz com que eles entendam que estão no mesmo nível e entram em debate.
Não é o caso. A gente é, sim, amigo de nossos filhos, mas nós somos pais. Antes pais, depois amigos. E aí a gente vai para outros tipos de autoridade. E uma autoridade que a gente tem visto sendo deixado muitas vezes de lado é a autoridade do pastor na igreja. Às vezes as pessoas chegam na igreja e fazem o que acham que deve fazer. Ora, a gente não entende que o pastor foi colocado aqui como anjo de Deus para pastorear esse rebanho? Não foi Deus que deu a ele a autoridade? Aliás, o que Paulo está dizendo aqui é que todo homem seja sujeito às autoridades, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Paulo está dizendo que qualquer autoridade, mesmo aquelas autoridades que a gente não gosta, novembro, tradicionalmente, de Deus. é o maior mês desse mercado. Ponto. Por que novembro é o melhor mês? Que fez com que o Existem povo não saísse, duas razões não por isso, deixou pelo menos ao sair meu o ver. povo do Egito. Primeiro é uma cultural, né? É um momento que a galera já por está com Deus uma ali, mentalidade pra direcionada cumprir para um propósito consumo. Né? de As Deus pessoas, para aquele inclusive, povo. muitas delas se preparam A gente para esse entende? mês, Não, a gente porque eles não sabem entende. que é A um gente mês gosta, às que vezes, muitas não. oportunidades É uma vão estar mais autoridade que acessíveis. tá E o criando, segundo né, fator que eu acho que problemas, contribui, a gente geralmente não é o gosta. primeiro mês do 13º, foi porque aí a galera colocada está com um poder por aquisitivo Deus. mais alto, ou E seja, a gente eles precisa estão com a mentalidade e com respeitar, recurso no bolso. estar Por isso que acontece esse sujeito pico. às Você autoridades. viu, Agora, né? cuidado. Novembro é o Atos melhor 5, mês para 29, vender. Isso Pedro e não os demais tem apóstolos discussão. afirmaram: As pessoas antes estão importa prontas para obedecer a comprar. Deus do Tem que aos gente que homens. favoritou Cuidado o seu com produto as leis para e esperar coisas por que uma aparecem condição por aí especial nos em novembro. forçando Está a na não hora de seguir a Deus. você Aí a gente, aproveitar. quando Então isto participe da acontece, Ganha Black Novembro. aí sim, Essa eu é a sua preciso maior ir oportunidade. no caminho, na direção de Deus. E a quinta e última pergunta, se nenhuma das outras foi suficiente para fazer você desistir, né, é: glorifica a Deus? Isso que você quer fazer, glorifica a Deus. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo, tudo. Se eu vou trabalhar, é para a glória de Deus. Se eu vou fazer um esporte, é para a glória de Deus. Se eu estou me alimentando, é para a glória de Deus. Se eu vou na casa de alguém visitar, é para a glória de Deus. Eu estou jogando um joguinho para me divertir, para a glória de Deus. Será que o que eu estou fazendo, Deus pode abençoar? Eu lembro quando eu ainda tenho esse costume, vou ter dificuldade, sempre vou ter dificuldade, se eu tiver de short na porta da igreja, os irmãos vão me ver ali que nem gato que não quer tomar banho, não quero entrar na igreja. Eu ainda tenho essa dificuldade que é da década de 70, 80. Será que eu deveria estar desse jeito? Eu acho que dentro do ambiente da igreja a gente tem que estar, né, trajado adequadamente, até mesmo porque a roupa que eu estou é decente, mas se eu tentar entrar no congresso eu não entro, porque lá tem uma regra, é só terno e gravata. Tem que estar de terno e gravata para entrar lá e visitar. Então, tem roupas adequadas para lugares adequados. Mas será que o que eu estou fazendo, eu posso pedir a Deus para abençoar? Romanos 14, 19 a 23. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. E não é bom comer carne, beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. A fé que tens, tem-na para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém da fé, e tudo que não provém da fé é pecado. Olha que interessante o que Paulo está falando aos romanos. Bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Parece um trocadilho, né?
Se eu aprovo, por que eu vou condenar? É porque às vezes a gente faz o negócio e depois fica assim, eu acho que eu não devia ter feito. Que coisa, pois é. Não. Se eu tenho dúvida, não faço. Se eu tenho, né, tem um ditado popular que fala, na dúvida, não faça. Não faz. E é o que a Bíblia está dizendo, é o que o apóstolo Paulo está dizendo. Na dúvida, não faça. Porque o que faz, Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer. Porque o que faz não provém da fé. Você não está comendo ou fazendo ali a ação porque você acredita que está tudo bem. Você está fazendo ação porque todo mundo está fazendo, né? Porque se eu não comer, vai ficar mal, a pessoa vai ficar perguntando. De vez em quando a gente é pego em algumas coisas dessa, né? Volta e meia, a gente precisava ir a alguns jantares e algumas coisas assim. Aí vai ter um brinde. Ah, não, brinde não, não vou pegar copo de bebida. Eu não bebo, não gosto de beber, nunca bebi, não quero beber. E não vou pegar em copo de bebida. E aí a gente se arrisca a se expor por não estar participando daquele momento. Às vezes é difícil. Às vezes a vida nos coloca em xeque. Por quê? Porque eu estou num ambiente em que os costumes do mundo são diferentes. Mas eu preciso utilizar a palavra de Deus como filtro para a minha cultura. Eu preciso filtrar as coisas do dia a dia, as coisas do mundo, através do filtro da palavra de Deus. Tem que bater aqui e o que passar, aí sim, eu posso fazer, eu posso utilizar, eu posso praticar. Na dúvida, não faça. Indo para a conclusão, hoje eu vou conseguir acabar em 45 minutos. Método interessante, 5 perguntas, né? Se contraria a Bíblia, se faz mal para o meu corpo, que é o templo do Espírito Santo, se pode servir de tropeço para alguém, se contraria ordens, se Deus pode abençoar. Se você não, respondeu tranquilamente a todas essas perguntas sem objeção nenhuma, mas eu acrescentaria umas 2 outras perguntas. A primeira é por que você está fazendo isso? Por que você quer fazer? Ah, por prazer. Será que prazer é uma boa razão para você fazer algo que você está em dúvida? Né? Porque se tiver em dúvida, já não faz. Né? E a outra que eu costumo falar muito também é a origem. De onde vem a origem disso? Qual era o costume antigo que deu origem a esse hábito? Tatuagem é um deles. Não? Os antigos povos se cortavam por causa... Cada morte que ele provocava fazia uma marca do corpo, ou faziam marcas e lacerações por conta de cultos. Né? Será que o que eu estou fazendo tem algum significado que não é muito claro, mas que alguém está olhando e entendendo completamente diferente daquilo que você está pensando em transmitir? Eu, de vez em quando, pego um pouco pesado nisso aí. Que símbolo é esse que está aí? Ah, não sei. Então não usa. Não usa, não se arrisca, você não sabe o que significa. Você pode estar transmitindo uma ideia que você não concorda. Né? Às vezes tem uma camisa com inscrição japonesa, coreana, eu acho muito bonito, mas eu sou analfabeto naquilo ali. O que está escrito ali? Não sei, não vou me arriscar, prefiro não utilizar. Porque eu posso estar transmitindo uma ideia que eu nem sei o que é. Na dúvida, não faça. Que Deus nos ajude a ter tranquilidade e certeza nas coisas que devemos fazer. E que a gente consiga, no nosso dia a dia, filtrar as coisas da sociedade para que a gente tenha a nossa paz com Deus. Não faça ninguém tropeçar, e que o nosso corpo seja o templo do Espírito Santo. Amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus, porque falaste ao meu coração, Senhor Deus. Ajuda-nos, porque precisamos de Ti no dia a dia, para que nossa forma de agir, para que o nosso viver reflita a Tua luz. Em nome de Jesus eu te oro e te agradeço. Amém.